Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre MTV O Despertar. MTV talvez seja a franquia mais desgastada, saturada, extorquida do cinema. Talvez não, eu acho que é, né? Se a gente pensar que esse é o 19º longa, e tem muitas franquias de terror que tem muitos filmes, mais de dezena, mas eu acho que a MTV ganha. Em especial se a gente pensar que a MTV é uma casa, né? É a casa lá em MTV, em Long Island. Então é mais fácil de você explorar esse conceito do que, no caso, um assassino mascarado ou alguma coisa do tipo. É interessante pensar por esse lado, mas não deixa de ter muita gente oportunista por trás. A MTV, o clássico de 79, ele saiu numa época que filmes de casa mal-assombrada já eram consagrados, já existiam muitos clássicos antes do MTV, mas ele fez bastante sucesso, bastante estardalhaço na época, porque ele é baseado num livro que, por sua vez, é escrito em decorrência de um crime hediondo que aconteceu em 74. Robert DeFeo, Robert DeFeo Jr., numa noite fatídica de 74, ele entrou na sua casa de madrugada, às exatas 3h15 da manhã, e assassinou toda a sua família, seu pai, sua mãe, seus dois irmãos, suas duas irmãs. De bruços na cama, ele matou todo mundo com uma espingarda, uma escopeta, seja lá o que for, ele matou todo mundo, depois tomou banho, foi até o bar, culpou a máfia, é o que dizem, mas ele foi preso, e aí ele dizia que também ele ouvia vozes, uma voz mandou ele fazer isso, e um tempo depois uma outra família passou a viver nessa casa, e aí ela foi assombrada por um espírito maligno que lá residia. Essa é a história que conta o filme de 79, mas ela introduz esse comecinho aí desses assassinatos, logo no começo do filme. Esse filme novo, ele também faz isso, ele situa você. Então, caso você nunca tenha ouvido falar de MTV ou nunca tenha assistido nenhum dos filmes, você vai ficar bem por dentro numa contextualização rápida e rasteira no começo. Esse não é um filme ruim, e isso eu fico muito feliz de falar. Eu pensei que esse filme ia ser uma belíssima bomba, assim, e jogar esse filme no meio do lançamento do sucesso do It também é uma coisa complicada, mas ele não é ruim, assim. Eu acho que se você curte filme de casa mal-assombrada, vale a pena. E se você já assistiu a MTV, especialmente os primeiros, lá os 3 primeiros que eram filmes de cinema, ele tem pontos bem interessantes. Muito disso é em decorrência do diretor, é um cara que manja de terror, tem bastante experiência com terror. Ele dirigiu o maravilhoso Maníaco de 2012 com Elijah Wood. Ele já tinha feito o P2, um filme que se passa todo num estacionamento, que pessoas ficam presas no estacionamento de um prédio, que é um filme bom. E um outro filme chamado I Lived, que foi o último que ele fez, eu assisti recentemente para meio que comparar o estilo de direção. E ele tem meio uma mão, assim, para a atmosfera. E isso foi muito bom para esse filme, porque ele retoma a atmosfera lá do começo. O demônio sem essa forma física, só uma presença na casa que assombra essa nova família, cuja mãe é a Jennifer Jason Leigh, que eu achei que ela foi muito subaproveitada, porque ela é uma baita atriz. Então, tipo, se você viu ela no Oito Odiados recentemente, você sabe o potencial dessa mulher. Então eu acho que ela ficou meio relegada ao segundo plano, o foco é a filha dela. Então essa mulher chega nessa casa, em Amityville, e ela passa a viver lá com a filha, a adolescente, chega de 15, 16 anos, a filha mais nova, e o irmão gêmeo dessa adolescente que sofreu um acidente e está em coma. Ele está em estado vegetativo já há bastante tempo, e a mãe ela tem esperanças de que ele vai voltar. Então ela mantém ali uns equipamentos médicos ali, de meio que uma UTI em casa, para manter o filho vivo, sob máquina, sob aparelhos. E ela compra essa casa para um peixe de pechincha. Então, essa velha história aí de filmes de casa mal-assombrada. Acontece que esse filme ele situa, assim, 40 anos depois do caso original, mas ele coloca como uma metalinguagem o filme de 79. Isso eu pensei que seria meio bobo a princípio, porque a menina, ela vai pro colégio, ela conhece novas pessoas lá, e ela já é meio que pária, assim, as pessoas veem ela como uma esquisita, por ela ser uma menina meio gótica, assim, que curte se vestir de preto e tal, e por ela viver em Amityville. E aí ela conhece um menino que conhece o filme de Amityville e que sabe do que aconteceu lá, só que ela não sabia. E ela questiona a mãe dela a respeito disso, e aí é uma família muito conturbada, existe esse drama familiar pesado que traz de volta esse espírito maligno que passa a atormentar os dias e as noites dessa família. Então assim, ele não faz, em nenhum momento ele tenta se exceder ou tenta fazer algo de original e, sei lá, eu acho que ele faz o arroz com feijão ali muito bem, não diria muito bem, mas ele não ofende, assim, eu não saí do cinema ofendido de forma nenhuma, é um filme esquecível, mas ele não ofende. Se você levar em consideração de que, desde que esse filme foi anunciado em 2012, a gente teve 6 MTV lançados por empresas oportunistas em vídeo, só em 2016 foram 4 filmes com o nome MTV. Ainda bem que a gente teve esse recomeço da franquia, que pode ser que vá para algum lugar. O último filme que saiu do MTV no cinema foi a versão protagonizada pelo Ryan Reynolds em 2005, que veio naquela onda dos remakes do começo dos anos 2000, especialmente dos filmes orientais, mas também entrou no pacote aí vários filmes também antigos dos Estados Unidos,
E aí não podia deixar de existir também o remake do Amityville. Eu não acho que foi um filme ruim, se você comparar especialmente com o remake do A Hora do Pesadelo, ou o remake da Profecia em especial, que eu acho péssimo, é um remake de respeito. Na época também eu lembro que saiu o remake do Dia dos Namorados Macabro, que eu achei bem bom, bem gore. Mas assim, mesmo assim foram 12 anos de diferença entre esse e o filme, esse novo Despertar. Eu acho que isso vai desencadear novos filmes da franquia Amityville. O Eli Roth ele anunciou recentemente que está envolvido com um filme do caso original, que seria meio que um remake, digamos, do filme 2 de Amityville, que conta a história dos DeFeo, que foram os primeiros a morar nessa casa, quando ela ainda era uma casa simples, sem acontecer esse fatídico caso aí, esse horrendo caso. Então eu acho que tem um futuro pra Amityville, sim, e um futuro bom, não essas porcarias desses filmes oportunistas direto pra vídeo. Então o Despertar ele coloca a Amityville de volta aí entre essas franquias que ficaram abandonadas. Então se a gente teve aí nesses últimos anos o Premonição, os Jogos Mortais, o Atividade Paranormal, quem sabe a Amityville possa entrar nesse pacote, que eu acho sempre bom, né? A gente não tem muitas séries de terror que se mantém, a exemplo dos anos 80, dos anos 70, dos anos 90, que muita coisa acontecia e muitos filmes chegavam no 3, 4, 5. Claro, a qualidade sempre cai, mas eu gosto de acompanhar essas coisas. Eu gosto sempre de pensar que vai ter um filme de terror legal, uma franquia que eu gosto no cinema para assistir. Eu espero que a Amityville entre nesse pacote, especialmente porque eu gosto bastante de filme de Casa Mal-Assombrada. Gostei muito do original. Sempre bom lembrar que é um filme pré-Poltergeist, que foi o que explodiu tudo, o conceito de Casa Mal-Assombrada, de meninas possuídas. Então assim, ele usa todos os clichês que você pode imaginar, a menina mais nova que tem o amigo imaginário, a adolescente revoltadinha que briga com a mãe, e eles brigam o tempo inteiro, as falas do espírito que seduz as pessoas e coisas bizarras, do tipo, uma coisa que é muito marcante no filme original são as moscas que aparecem na casa, isso tem nesse filme, tem uns efeitos especiais meio toscos assim, mas eu acho que, como eu disse, ele não ofende, ele é um filme que fica ali no neutro, numa neutralidade que funciona. Então eu acho que se você é muito fã de filme de Casa Mal-Assombrada, se você curte Amityville, vale a pena ir ao cinema assistir e também assim dar uma vida extra pra esse filme, porque todo mundo só fala de It. Então, pô, Amityville é uma coisa extremamente de respeito. Acho que a casa de Amityville é uma das coisas mais icônicas do terror e esse Despertar não faz feio. De verdade, não faz feio. Valeu.